Arroba, turma! Vocês estão bom ou não? Tô bem também, muito obrigado por perguntar. Hoje eu tô mais que bom, tô bom de melhor aqui nesse trem, rapaz. Sejam muito bem-vindos a mais um Arroba Cash. Ô, turma, esse podcast foi criado pela Dalcol para trazer os maiores, os melhores caras aqui do Food Service Capixaba, para trazer insights para vocês que estão aí de casa, vocês que estão assistindo a gente no YouTube ou no Spotify. Sintam-se à vontade, aqui é a casa de vocês. Vamos deixar de moagem e vamos apresentar essa máquina que está sentada aqui hoje. Eu fico até acanhado com o conhecimento desse homem, gente. Toda vez que nós conversamos, ele me ensina algo a mais, ele me dá uma referência que eu nunca tinha visto na vida, ele me mostra uma hamburgueria lá do outro lado do mundo da Austrália, que está fazendo uma parada diferente, que a gente tem que se atentar também. É um cara que me ensinou muito sobre produto, um cara que me ensinou muito sobre atendimento também, então toda vez que a gente senta junto, a Dalcol consegue evoluir em algum ponto nisso. Vou deixar aqui, e aconselho vocês, inclusive, a pegarem papel e caneta, porque não é todo dia que ele tem esse tempo. Você imagina o quanto que custa a hora desse homem, gente. Vou falar baixinho aqui para não... Você pensa comigo. Então, esquentem as chapas, as broilers e as parrilhas com vocês, Luiz Felipe Torresani, proprietário do Go Burger. Meu máquina, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, a casa é sua. Primeira coisa, agradecer o convite da Dalcol, nossa parceira aí há anos. E, cara, vamos bater esse papo, o que eu puder ensinar aí e trocar uma ideia também vai ser importante para todo mundo. Show de bola. Eu já tô com meu papel e minha caneta aqui, espero que você de casa também esteja, viu? Ô, Luiz, se apresenta pra gente aqui, vou te chamar de Felipe, tá? Porque Felipe é para mais íntimos. Cara, se apresenta pra turma aí, quem é o Luiz na fila do pão? Vamos lá, Luiz Felipe Torresani, sou formado em gastronomia pela Faculdade de Novo Milênio, com especialização pelo Cordon Bleu no Peru. Sou um apaixonado por cozinha, por gastronomia desde sempre. Eu nunca tive nenhuma dúvida do que eu faria na minha vida. E há 14 anos atrás, eu abri um lugarzinho pequenininho chamado Go Burger, que era na Praia da Costa. Na verdade, sempre foi na Praia da Costa e tudo. E a gente começou uma hamburgueria pequena, com um cardápio mais reduzido, com a ideia de trabalhar com produto fresco o tempo inteiro e tudo. E, cara, o Gol foi crescendo, depois abrimos o Golzinho, depois abrimos em Vitória. Possivelmente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E tudo, mas essa é a minha parte profissional. A parte pessoal, cara, sou o pai do Francisco, sou o marido da Amanda. Gosto de fazer um corre aí de vez em quando eu gosto de correr umas quilometragens grandes, sou maratonista e vamos lá, isso é um pouquinho do que eu sou e vambora. Pô, show de bola, cara. Maratonista? Maratonista. Rapaz, tinha outra moda pra você inventar, não? É longe, né? Doideira. 42, 195 Nossa, é um... Eu tenho um amigo que ele é Iron Man. E aí ele vai nas festas da empresa, porque ele é muito chegado e tudo mais. E aí os caras da empresa, né, ficam zoando. Às vezes não consegue abrir uma cerveja. Não, dá lá pro Marcinho que ele abre. Ele já fez o Ironman, pô. E o cara consegue tudo. Se ele já fez o Ironman, não, meu irmão. Eu sou... Aí entrando na parte aqui que a gente não pode falar mais aqui, eu sou frango. Eu sou o magrelo, tá doido, o magrelo que só gosta de correr só. Acho que a última vez que eu corri 5km eu nem lembro. Mas pro Ironman ainda falta um pouco. Eu só faço um esporte mal feito. Daqui a pouco eu defino que eu vou fazer 3. Bacana. Cara, vamos conhecer um pouquinho mais do Go Burger aí. Você já até explicou um pouquinho da sua formação e... vou até tentar fazer um link relacionado ao Peru e aqui. Né? Por que hamburgueria? Por que você decidiu criar o Go Burger? Tem um motivo principal? Vamos lá, que bom que eu falei que eu sou maratonista, é porque eu sempre fui um gordinho safado, né? Então, quando eu fui para fora, eu já tinha montado um restaurante, fui pro Peru, fui estudar e depois fui fazer os estágios em São Paulo. Quando eu tô em São Paulo, basicamente eu tinha uma coisa que era tentar comer os melhores hambúrgueres de São Paulo e tentar aprender um pouquinho daquilo que eu gostava de comer. A minha praça nunca foi de hambúrguer. Entendi. Nunca. Eu gosto de uma coisa completamente diferente, que eu sempre fui da praça de peixe em todos os restaurantes que eu trabalhei. Só que eu sempre gostei de comer hambúrguer. Então, eu tentei olhar e quando eu vi o ponto que seria... Eu peguei um ponto sem saber o que eu montaria na Praia da Costa. E só que era um ponto que eu entendia o que precisava naquele lugar. Foi do lado da onde eu morei minha vida inteira. Então, eu conhecia todo mundo que passava, eu sabia o que acontecia naquela região.
e eu sentia que faltava um hambúrguer. Juntei um pouco do que eu experimentei com um pouco da técnica que eu tinha construído, e aí surge o Gol Burger. Pô, bacana. Então, por isso que vai pro lado da hamburgueria, sabendo que eu gosto mais... Cara, eu amo comer hambúrguer, e de todos os tipos diferentes. Então, eu juntei a paixão mesmo com uma coisa que funcionaria para o negócio. Pô, legal. Fincou a bandeira ali, uma coisa mais barrista também. Pô, quero proporcionar aos meus próximos aqui algo que eu já experimentei lá em São Paulo. Eu acho que tinha uma demanda ali, eu conseguia... Eu acho que eu consegui trazer rápido para as pessoas o que eu sentia de São Paulo e eu consegui trazer para cá. Pô, show de bola. Isso há 14 anos atrás, né? Vamos pensar que naquela época nem hambúrguer ao ponto tinha. Sim. É muito fácil de ir para São Paulo hoje, quando já está tudo estruturado lá, né? E assim, pós-bolha, né? Uhum. Mas isso antes realmente te trouxe um diferencial muito grande. Me conta mais um pouquinho, assim, a galera gosta muito das dificuldades porque eles se espelham, né? Conseguem a gente falar de igual para igual. E aí, por isso, sempre essa minha pergunta, né? Qual foi a maior dificuldade no início do Gol e o que você aprendeu com ela? Eu acho que eu passei pelo que quase todo mundo passa e hoje a gente tenta falar para as pessoas não fazerem o mesmo, né? Eu tinha, na época, eu tive o privilégio de ter a minha família perto. Então, minha mãe, logo no início, ela pegou, me emprestou 120 mil reais. Já começou o trem bom, né? Devendo, assim, bem, eu tinha, na época, todo mundo fica sacaneando, eu tinha 17,80 na conta, na conta corrente. E eu peguei e fui, então, o que eu fiz de errado e como que começa o Gol? A primeira coisa foi comprar esse ponto. Então, na época, eu lembro que eu paguei 80 mil reais no ponto. Caraca. Isso significa que não sobrou nada. Eu tinha dinheiro para uma chapa da Croydon de 60 centímetros, um freezer horizontal, então toda hora o chapeiro, no caso eu, tinha que meter a cabeça ali para pegar aquela carne e tudo. E foi, eu acho que a maior dificuldade é não ter o capital de giro para você conseguir fazer aquilo ali funcionar. Porque você ainda não tem uma rotatividade grande. Na época, marketing não era uma coisa como é hoje, não tinha. O Instagram foi começar quando a gente tinha 6, 7 meses de casa. Então, assim, a falta de recurso e a forma de... Eu acho que não ter experiência é difícil demais, velho. É difícil. Então, eu não tinha capital de giro. Eu não sabia muito bem como manter o estoque, eu queria manter um estoque pequeno. A sorte que eu já tinha tido uma experiência, então eu já conseguia manter um pouquinho melhor. Mas eu acho que não ter o recurso específico para girar o caixa no início é a pior parte. Sim. A gente gasta muito para investir na loja e a gente acaba esquecendo. Então, a primeira coisa é melhor você investir um pouquinho menos na loja e ter o capital para você conseguir manter aquilo dali por um pouco mais de tempo sem tanta dificuldade do que o contrário. O caixa é rei, né? O caixa é rei. Nessa época, assim, eu lembro, minha mãe sempre foi empreendedora também, se pagava muita luva aqui no Espírito Santo, né? É uma cultura do Espírito Santo, né? Tipo, 80 mil reais na loja vazia, sem nome, né? Era uma cafeteria. Era isso, gente. Era uma confeitaria, vendia doce. Então, não tinha nada que eu usava, só que eu precisava daquele ponto. E naquela época era muito amarrado, né? Sim. Ou você pagava a luva ou você não conseguia o ponto. Não entrava, porque não tinha lojas disponíveis para alugar. Passei aqui, nossa, eu acho que esse ponto aqui dá um bom posto de gasolina, dá um bom... Não existia isso. Minha mãe era da Glória, né? Então, ela pagou uma luva dentro da galeria. E na Glória é insano. Insano. Na época era coisa de doido, porque a gente tinha loja na Glória só nessa porta de entrada. E já era uma barreira de entrada muito grande, né? Pô, bacana, cara. O Gol nasceu nessa dificuldade. A gente vai falar logo de uma mudança de chave ali, de ponto de virada. Mas qual foi o maior ponto de virada nesse início? O da frente, eu tenho até uma noção e queria até te convidar a falar disso mais tarde. Mas no início, qual foi o ponto de virada do Gol? Depois dessa dificuldade toda? Eu não sei, na verdade, se era um ponto de virada. Mas eu acho que o ponto inicial, a gente já tinha valores muito específicos naquela época. Então, o trabalhar com estoque pequeno, trabalhar com produto fresco, isso eu acho que já foi o primeiro... É a parte inicial do Gol. Então, um exemplo, todo mundo trabalhava, naquela época o hambúrguer era um disco de carne industrial que ficava ali muito bem passado e tudo. A gente já começa tentando trazer um pão naquela época e, cara, foram importantes, então não tenho nenhum problema. A gente já começa com o mesmo fornecedor de carne que a gente trabalhou durante 10 anos, que era o Perim. Eu era pequeno, então eu conseguia pegar aquilo dali todos os dias.
Não tinha a oferta de ter você batendo na minha porta e tudo, até porque era pouca coisa. Então, o pão já foi, cara, Júnior da Jodima, Júnior, cara, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Então, naquela época, a gente já pensava nessa coisa de se aproximar um pouco do fornecedor, de ter. Então, eram valores iniciais que já eram muito bacanas. Então, isso daí, na verdade, fez com que o Gol começasse a ter a clientela para gerar o ponto de virada depois que foi o jornal. Show. Entendeu? Então, acho que é um ponto inicial, não é nenhum ponto de virada. Não sei se eu respondo, mas... Não, respondeu. Aqui na Enjoy, por exemplo, a gente aprende que para melhorar a venda, primeiro a gente tem que melhorar o produto, o processo e melhorar a vida das pessoas. E foi exatamente isso. Você realmente plantou antes para depois vir o resultado comercial da coisa. Que não era um ponto de virada. A primeira coisa, eu precisava tornar a minha empresa estável. Estável com um bom produto, conseguindo fazer com que as pessoas quisessem ir ali. Porque a primeira coisa, eu era uma pessoa conhecida na Praia da Costa, mas isso ainda não ia levar tanta gente para lá para manter o negócio passando dos 3 primeiros meses. Sim. Depois que aí começa, de fato, o negócio. Sem rede social também naquela época, né? Hoje você tem milhões de seguidores, te garante alguma coisa. Ok. Mas naquela época, a gente montar algo só pensando nos amigos, quebra no primeiro mês. Não vai, não quebra funciona. No primeiro mês. Então, acho que o ponto inicial é esse. Show. A questão do jornal que você comentou, o que foi? O ponto de virada específico do Gol, a gente tinha por volta ali de uns 6 meses de existência. E estava num dia normal, se eu não me engano, era uma terça ou uma quarta-feira, um dia de movimento mais fraco, naturalmente. E chegam 2 pessoas dentro da loja. Na época, Juarez Campos, chefe do Oriundi, e Evelise Calmon, que era editora do Prazer e Companhia. Hoje ela volta a ser editora. E os 2 chegaram com uma cara de pau enorme lá e falaram bem assim... A gente quer 2, na época já era Garrincha, então a mesma base do meu cardápio já estava feita. Eu quero um X-salada e ponto. Pego eu, na época era eu e a Madalena na cozinha e tinha a minha Mas não irmã... tinha X-salada no... Tinha, era o Garrincha. Beleza. Era o Garrincha. E tinham 2 pessoas, era minha irmã e o Luan, que ficava no salão lá com a gente e tudo. Eu subo para a cozinha e vou fazer esse X-salada. Eu não sabia que era um concurso. Oxe. E era um concurso. Do melhor hambúrguer do estado e tudo. E na época, cara, Vila Velha nem aparecia, né? Não existia Vila Velha no cenário gastronômico do estado. E aí, os 2 comeram e tudo. Na época, eu cometi um deslize. Eu usava maionese industrial e tudo, porque era a única coisa que eu ainda não tinha... isso aqui para comprar um liquidificador bom e começar a fazer aquilo dali e tudo. E beleza, fiz o hambúrguer, o ponto ficou ótimo, a carne, tudo ficou legal e tudo. E a gente não ganhou. A gente ficou em segundo lugar. Mas mesmo assim, como o primeiro era em Vitória e a gente ficou em segundo, a gente passou. Cara, vamos colocar. Na época a gente tinha um deus em Vitória que era o Camel, né? Então o Rock Burger era coisa e tudo. Ele no céu e nós na terra. E a gente ficou na frente do Rock Burger. E a gente ficou na frente da Minuano, do Johnny Cão, porque na época era aquilo. Então a gente foi o primeiro ponto. O jornal era muito forte naquela época. Então quando o jornal vem, a gente tem essa primeira virada de chave mesmo. E a gente fica em segundo lugar. O movimento na hora dá aquele estalo e a gente começa. E é a primeira vez que a gente vê a famosa fila de espera do Go Burger. Então, esse daí, de fato, foi o ponto. Cara, na época, um exemplo, a gente tinha prêmios da Gazeta, Gourmet VIP, e tinha Veja, né, aqui no estado. Sim. Cara, eu acho que foi a primeira empresa a ser indicada com menos de 1 ano para Veja aqui no estado. Caraca. Quando teve. Então, essa parte offline da época ainda foi muito forte e foi a virada de chave do Gol. Pô, que sem bacana, dúvida cara. nenhuma, assim. E hoje esses prêmios ainda têm uma importância muito grande, né? Muito grande. bacana até e show de bola. Vamos aprender mais um pouco aí, usar dessas mídias pagas ou não pagas, de qualquer jeito, para a gente impulsionar também o nosso negócio. Conhecendo mais o Gol a fundo, né? Eu já sou fã de carteirinha lá, já tô lá quase direto, né? Conheço bastante lá. Eu sei que você tem o Golzinho, né? E tem o Gol normal. Também a gente sabe que você é muito focado no salão, até mesmo pela temática, as camisas autografadas e tudo mais. Como é que tá o delivery, cara? Que foi sempre, assim, uma dúvida do Gol, né? A questão do delivery, a galera querer comer o Gol em casa.
Vamos lá. A primeira coisa, o delivery, ele surge quando eu fiquei doente, né? Porque eles pegaram uma oportunidade e me colocaram ali dentro porque eu tinha um certo pânico em pensar em encaixotar uma comida. Que bom que aconteceu, porque senão na pandemia eu tinha, de fato, o Gol tinha morrido. Então, a gente já performava bem no delivery. Agora, o delivery, eu ainda vou falar uma coisa e não sei se é uma surpresa e tudo. Eu acho que a gente ainda está aprendendo. Eu vejo o ano passado, cara, a mudança da Americanas, na verdade, chip para Americanas já foi dolorosa. Americanas por iFood também é. Então, eu acho que o delivery ainda é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, é a maior proposta de crescimento da empresa. Hoje, se a gente estiver pensando numa hamburgueria, é muito mais fácil você pensar no crescimento via delivery do que você pensar no crescimento do salão. Salão, ele é custoso, ele é mais difícil e tudo, só que no delivery você tem a taxa. E eu acho que são dois esportes diferentes. Como o Gol já é temático, é como se eu estivesse comparando futebol de campo e futebol de salão. Ótima referência. Então, eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Acho que a gente ainda vai muito bem no delivery. Agora, a ideia é, pela primeira vez, separar por completo a operação. Vamos falar uma coisa. Aquele sistema híbrido que vocês veem do Gol trabalhando salão e delivery junto é insano. Não façam. Não façam, por favor, não façam, porque aquilo lá é de coisa de gente maluca. Atropela. E eu sou doido o suficiente para fazer isso. Mas o delivery é uma bomba. Eu acho muito legal e eu quero aprender para um dia poder falar bem assim. Hoje eu sou especialista em delivery. Entendi. Ponto. Então, assim, eu acho que é uma coisa incrível, mas que tem que ser muito bem trabalhada e a pessoa não pode pensar na mesma coisa no salão e no delivery nunca. A ótima referência que você trouxe em questão de futsal e futebol aí. Eu também acredito que as cozinhas tenham que ser separadas, os negócios têm que ser separados. Eu também acredito que o blend, inclusive, já puxando a sardinha para o nosso lado, tem que ser diferente pro delivery. Tudo tem que ser diferente, pensado pro delivery. Ponto da carne é diferente. Pro salão, ponto da carne, enfim, tudo isso. Fazendo um link, voltando um pouco mais até na nossa pergunta, eu tenho uma visão do Gol Burger que é a seguinte. Eu sou morador de Vila Velha a vida inteira e nascido e criado lá. E existe uma barreira invisível entre Vila Velha e Vitória. Essa barreira não existe entre Cariacica e Vila Velha, porque a gente transita aqui de boa. E essa barreira também não existe entre Serra e Vitória. Mas existe uma barreira física e invisível de Vitória para Vila Velha e vice-versa, de Vila Velha para Vitória. Quando eu ia para Vitória era só, meu irmão, um casamento. O pessoal ia pro Triângulo. Eu acho que tem aquela rock. Coisa do... eu acho que tem aquela coisa. Vila Velha, Vitória ainda tem aquela coisa de tipo, estou indo pra capital. Isso. Mas eu acho que o contrário não rolava bem. E assim, o que eu tenho de visão com o Gol? Que ele conseguiu trazer a galera de Vitória pra cá sem achar que nós somos uma roça. Porque eu sou canela verde, tá? Assim, eu sou apaixonado pelo Espírito Santo, mas eu vi que o Gol conseguiu fazer isso. E nos livros a gente estuda isso, que assim, quando sua empresa é vetor de mudança no mercado, cara, alguma coisa você tem que explorar ali, alguma coisa você fez muito diferente para você conseguir trazer essa turma de Vitória para cá. E depois de você, a galera deu uma surfada, não só em hambúrguer, tá, gente? Comida italiana, evoluiu bastante, bares mais bem colocados também evoluíram bastante. A 15 de novembro, né? Depois veio a Castanheira, né? Aqui até a questão da Ogumusso ali também. Então, assim, como que você vê isso? Você vê da mesma forma que eu vejo ou realmente... Isso eu tô viajando? Não, é nítido, assim. A gente tinha não só uma barreira, mas, cara, era incompreendido, assim. Como que alguém tá fazendo alguma coisa boa em Vila Velha? Então, no início... a gente tava ali na Ogumusso, era uma região um pouco mais central, um pouco mais visível e tudo. Quando a gente migra para 15 de novembro, cara, o Gol estoura em 2014, de fato, é o primeiro estouro do Gol. Beleza que teve essa primeira essa virada de chave, mas em 2014 é a hora que o Gol fala bem assim, beleza, estamos aqui. Então, a gente já tava na 15 de novembro e tudo. E, cara, você olhava, tipo assim, a gente começou. Na época, a gente começou com Guerin, né? Olhando a fila de espera. E, pô, antigamente, vamos deixar claro, não tinha LGPD, né? Não tinha aplicativo, isso. Não tinha então, nada. dentro do Guerin, a gente conseguia metrificar quantas pessoas vinham de Vitória e quantas pessoas estavam em Vila Velha. Bacana.
Isso daí a gente teve uma surpresa. No final de 2014, que foi quando a gente ganhou como a maior fila do país, remota, a gente olhou e falou bem assim, eu estava conversando com o Neto, que era o dono da empresa e tudo, e ele olhou e falou bem assim, Felipe, eu não estou conseguindo entender, sua loja é em Vila Velha, eu sei que tem essa barreira e tudo, como que 60% dos seus clientes são de Vitória? Eu falei, opa, a gente está fazendo alguma coisa certa. E aí foi quando a gente começou a reparar essa coisa de Vitória, de fato, das pessoas começarem. Aí as pessoas conversando e tudo. Eu acho que, basicamente, antes da gente, pouquíssimas pessoas fizeram isso daí. Que foi o La Vila, na época, quinta-feira no La Vila. Sim. Caranguejo do Assis, né? e o Caranguejo do Assis, eu acho que para uma balada meio caranguejo ali, o pós-praia, e o Atlântica. Sim. Eu acho que eram as pessoas que conseguiam levar, mas de uma forma muito pequena. O Gol, eu acho que foi o primeiro que estourou aquilo dali e fazer com que pessoas de Vitória ficassem 2 horas na fila de espera e tudo em Vila Velha. Todos que você citou aí realmente foram em formatos diferentes, né? Completamente diferentes. Pós-praia, o Atlântica ali, enfim. Agora, hamburgueria e eu acho que 2 pontos específicos. Vila Velha e fila de espera junto, né? Então tem uma quebra de uma barreira absurda ali. Sim. E que bom que foi a gente. Bacana. Foi de muito trabalho fazer isso daí e a gente conseguiu. Top. Até hoje a gente tem uma clientela tão grande em Vitória, tanto que até por conta do fechamento, muita gente perguntou, eu vou ter que atravessar a ponte? A ponte de novo? Bacana, show de bola. Eu falo muito em identidade, Felipe, com todos os meus clientes e com você, a gente sempre usa essa palavra, né? A identidade do Gol, ela se propaga e se mostra por si só, né? A questão do futebol brasileiro e tudo mais. Eu tenho algumas curiosidades que aí se você falar assim, essa não dá para responder, a gente toca para outra. Mas a primeira delas, que a identidade visual da sua casa, física e salão, ela é muito forte, né? Assim como o 101, tem aqueles monte de carro pendurados, treino, né? Cara, como é que você consegue as camisas autografadas? Cara, o melhor de tudo, hoje em dia a gente nem precisa fazer tanto esforço. Como é que é, cara? Conta aí pra gente. Pô. O cliente traz? Vamos lá. Tudo que hoje é falado nessa parte do marketing de conseguir formar uma comunidade, essa comunidade do Gol está sendo construída há muito tempo. Então, a gente tem, além de uma comunidade, uma fanbase que quer fazer parte daquilo dali. Então, é muito normal que um cliente chegue e fale bem assim, eu consegui uma parada para você. Tá aqui. E aí você olha, tipo assim, o que você conseguiu? Cara, o cara tira... Cara, teve uma vez que eu cometi um erro bizarro. A gente ganhou uma camisa autografada do Milan, do Kaká, cara. Nossa Senhora. E eu deixei a camisa no sol, grudou... Grudou o autógrafo ou grudou Grudou o autógrafo. Mas assim, eu olhei e cara, a gente já ganhou a camisa do Kaká, do Adriano, do Ganso, do Zico. Cara, um exemplo, eu sou São Paulino, chegou um cara, eu tava doente na época, o cara chegou e entregou uma camisa toda autografada do São Paulo pra gente. Então o time hoje, todo? O time inteiro. Caraca. Então hoje a gente consegue isso, não é nenhuma curadoria, não, é uma coisa que as pessoas foram construindo junto da gente. Pô, achei que tinha alguém que ia nos jogos, aquele cartaz, me dá uma camisa. Não, tal pessoa, Didico, meu ídolo, não tem ainda, não. Tem ainda não. Didico, fui seu amigo de escola na quinta série. Bom, olha pra mim. Sempre tem assim no estádio, né? Pô, massa, cara. E beleza, a questão estrutural já tá desvendado o mistério aí. Você conseguiu criar fãs possíveis que fazem esse movimento inverso. Na questão da culinária, a gente vê uma mudança não, e também não vou nem usar a palavra migração, a gente vê uma adaptação do Gol de hambúrguer para noite e também pratos durante o dia, que a galera fica louca pelo preço, que é barato pelo que oferece, todo mundo concorda com isso, todas as pessoas que eu converso em relação ao almoço do Gol dizem que é barato pelo que entrega. Isso aí não é o Elite que está dizendo. Como que foi essa transição em questão de identidade? Porque eu sou uma hamburgueria, sim, mas eu quero abrir pro almoço e mostrar todo o meu talento ali. Como que você vê isso, cara? Eu vou até fugir um pouco aqui. Fica à vontade. Eu estava conversando com a Isabel quando a gente estava vindo e a gente estava conversando sobre empreendedorismo e sobre a questão da romantização do empreendedorismo. E eu não gosto muito disso. Porque a gente estava falando que basicamente o empreendedor, antes dele ter o coração, eu acho que é importante que ele tenha estômago. Dormir no barulho. Exatamente. É conseguir sentir o conforto no desconforto.
Quando começa a pandemia, a gente tinha incríveis 48 funcionários para um turno. Tá, beleza. Beleza, você sabia como cliente naquela época, não tanto como fornecedor ainda, porque a gente começa um pouquinho depois, não é? Sim. E, cara, a gente precisava se adaptar. Então, eu tinha uma equipe muito antiga, que estava trabalhando junto há muito tempo. E eu tinha uma parte um pouco mais nova que vinha para essa coisa do verão, né? Então, o verão no Gol sempre foi aquilo de aumentar 30%, 40%. Só que aumentar 30%, 40% de 100% é difícil pra caramba. Então, a gente tinha uma quantidade de pessoas bizarras dentro da equipe. E aí, a gente pega, dia 15 de março de 2020, a gente pega e para todo mundo. A gente faz uma roda dentro do restaurante. E a gente olhou e falou bem assim, tá, o que a gente pode fazer? Falei, equipe, define quem é a equipe da noite. E aí sobraram algumas pessoas que eram a parte mais nova da equipe. A gente fica brincando que era a rapa do tacho, mas uma rapa do tacho muito talentosa. E, cara, um exemplo, um cara que você conhece que é o Nick, que hoje tem um puta sucesso lá em Vila Velha e tudo, e é um cara que tava comigo no almoço. Então, a gente pegou e montou, ficaram 4 pessoas para mim no almoço. E a gente montou um 48. almoço... Só 4 desceram. 4 da cozinha e eu. Só que, vamos lá, a cozinha do Gol, ela é uma cozinha de sonho para qualquer dono de hamburgueria. E, porra, que bom, montei uma cozinha que eu também tenho muito orgulho dela. Mas era uma cozinha de hamburgueria, né? Não de almoço. Eu tinha 2 bocas de fogão. A minha equipe também era treinada. Para fazer hambúrguer? Para fazer hambúrguer, não para fazer prato, né? Então, o primeiro dia, eu lembro que foram 68 estrogonofe, saíram todos pela minha mão. Um caos, com 2 bocas de fogão. Era um fogãozinho da Macon de 2 bocas, um na frente e outro atrás. O resto era tudo cooktop de indução. Uai, gente. E aí, a gente foi montando o almoço. Já com uma proposta, tinha no plano do Gol abrir o almoço? Tinha no plano do Gol abrir um almoço. E a gente pegou e foi de pouco em pouco criando. Então, a mesma base que a gente usou para abrir a hamburgueria, a gente abriu ali. Cardápio super pequeno, na época eu tinha 3 proteínas, purê, eu não tinha arroz no negócio, eu só tinha arroz se eu tivesse um estrogonofe e tudo. Então a gente abriu com 3 proteínas e um prato diferente. Depois a gente foi escalonando, a cozinha foi aumentando, a gente vai conseguindo equipar essa cozinha e a gente vai fazendo. Hoje o almoço já é uma fatia absurdamente relevante do Gol. A gente está falando entre 35% e 45% do faturamento. E, cara, traz uma margem muito boa, só que ela precisa ser muito bem trabalhada. Trabalhar com hamburgueria, eu não vou falar que é mais fácil, mas é mais monoproduto, né? Você tem menos quantidade de produtos a ser comprado. Um exemplo, eu te deixo muito mais maluco dependendo com o que eu vou te pedir de proteína do almoço do que eu vou te pedir do hambúrguer. Tem muita variação, né? E tudo que tem variação e tudo que muda ao longo de 1 ou 2 semanas, ou até de um mês, causa desconforto no início, né? Até você pegar o fim da meada ali. Exatamente. Então, nisso daí eu até falo, cara, para quem é de uma hamburgueria que tem a condição de fazer aquilo dali e não sabe se vai conseguir bem no almoço, tente manter um almoço que seja uma derivação da sua hamburgueria. Show. Olha então, o insight, galera. Eu posso colocar uma carne, uma batata e uma salada. Eu posso trabalhar com aquela mesma base que eu tenho e adicionar um arroz. Como que eu posso fazer aquilo dali? Montar o almoço do Gol é uma coisa que, pra mim, e eu vou deixar muito claro, tá? Hoje, pra mim, é muito mais fácil criar pro almoço do que criar pro hambúrguer. Até porque depois de 300 hambúrgueres fica um pouco mais difícil de criar. Então, assim, o almoço ele é vantajoso pra caramba, só que ele precisa ser muito mais bem trabalhado e é mais complexo. Eu acho que a complexidade do almoço é bizarra, principalmente se você quer inventar 8 coisas todas as semanas, que aí você tem que ser meio doido mesmo. E a gente fala disso em todas as partes, né? Parte de insumo, parte de montagem, parte de apresentação, parte de venda, porque algum prato vai performar melhor que o outro. Às vezes o mais difícil é o que mais performa, né? E aí, tipo assim, cara, trabalhar com fogão é muito difícil pra uma pessoa que é de hamburgueria. A gente tá acostumado a trabalhar com chapa, com broil, com forno, até com forno vai. Então, um exemplo. Até 2020, antes do almoço, a gente se limitava ao máximo em ter, no máximo, forno, fritadeira, chapa e broil.
Ponto. A gente não usava fogão. No máximo para uma preparação anterior. Quando vai para o almoço, isso daí muda. Mas também cria viabilidades diferentes para o próprio negócio. Um exemplo. O sanduíche dessa semana, que é um sanduíche completamente diferente de tudo, que é o Urawa Reds, a gente fez uma homenagem ao Mundial de Clubes. Ele tem uma base de cogumelo refogado com shoyu, sake mirim, gengibre, molho de ostra, alho, cebolinha, que é a mesma base do meu risoto que eu tô servindo com salmão. Bacana. Então, a gente consegue viabilizar melhorando o estoque e tendo uma compra mais assertiva em relação a isso. Coeso ali em 2 pratos para... É importante. Então, não dá para descaracterizar. É por isso que eu falo, a derivação eu acho que seria a melhor opção para uma hamburgueria. Show. A próxima pergunta seria em questão de cardápio. Eu acho que a gente já elucidou bastante disso, mas assim, qual que é o carro-chefe lá, aí já perguntando sobre 2 negócios diferentes, qual que é o carro-chefe de um hambúrguer? Da semana. O da semana. Bacana. A sua merda, né? criação. Desculpa. É assim, pra vocês, né? E pra nós também, porque assim, geralmente o hambúrguer da semana é criado ali e fala, ó, amanhã eu preciso disso, disso e disso. Vamos lá. A gente tá no Espírito Santo. O hambúrguer do cardápio que mais vende e sempre vai ser o que mais vai vender. E pô, tem toda certeza de ser o que mais vende porque é ótimo e tudo. O hambúrguer do cardápio que mais vende é o Romário. E sempre vai ser. O que é o Romário? Gente, X-Bacon com banana. Ponto. A gente tá no Espírito Santo e aqui banana funciona e que bom que funciona porque banana é regra. Então, o resto sempre vai ser relacionado a coisas da semana. A nossa venda hoje, basicamente, a gente deve estar falando de 65% de itens da semana. Desses 8 itens criados, eles vendem, todos vendem bem. Sim. Então, não tem uma coisa. O sanduíche vende bem, o hambúrguer vende bem, a salada vende de uma forma brutal e os pratos, normalmente, que mais vendem são sempre os da semana também. Show de bola. Tem algum prato fixo lá, não, né? Tem um cardápio. Tem um cardápio fixo de almoço. Tem um cardápio fixo de almoço. Então, tem os PFs que fazem a base e eu ainda acho que todo restaurante do Brasil deveria ter arroz e feijão. Eu sou brasileiro e eu amo isso daí, eu gosto da ideia de comer uma comida... Tanto que quando a gente vai pra fora e não acha, né? No terceiro dia a gente já começa a ficar... Assim, rapaz, tem alguma coisa me incomodando, será que minha mãe consegue fazer um arroz e feijão na hora que eu voltar? Nossa senhora, cara. Tem que achar um restaurante brasileiro pra... E a gente trabalha com uma base do cardápio que a gente chama de comfort food. É um termo que eu gosto há muito tempo, até antes de virar moda, ou de comfort food, ou de comida afetiva. E, cara, vamos botar, eu tenho 36 anos, então a base do que a gente come e do que eu vendo no Gol é a ideia de trabalhar com coisas que me faziam felizes no passado. Massa. Então, eu ainda deliro na hora que eu vou comer... Vamos lá, um estrogonofe. Cara, o próprio arroz e feijãozinho em carne moída ali, com a vinagretezinha, exatamente. É mágico. E da mesma forma que eu gosto, que uma coisa que eu também gosto muito do Gol é comer o meu Rogério Ceni com o mesmo gosto que ele tinha há 10 ou 14 anos atrás. Então, acho que isso daí, pra mim também, o hambúrguer do Gol, ele já tem um gosto de clássico. O que eu mais gosto, assim, no Gol é essa pegada tradicional e essa inovação a todo tempo sem perder a referência. Não sei se eu consigo ser tão claro. Vamos lá. Até na forma de vender água, o Gol é diferente. Uma vez a gente foi fazer uma reunião lá e o cara botou uma latinha de água na minha frente. Eu falei, Vi, que nós é tudo chucro, né? Do mato, né? Filho, que é isso? Cerveja uma hora dessa na reunião? Quem dera. Nós vamos brigar aqui, né? Então, ou nós vamos sair daqui para um churrasco, soltar pipa, sei lá. Mas era água. E aí, cara, aumento de venda de água lá em cima. Porque você é muito aberto a esse tipo de novidade, mas sem perder o que te fez fazer sucesso também. Essa é a minha visão. Vamos deixar uma coisa clara? Inovação é incrível. Mas nem para todo mundo. Sim. Eu acho que antes de você conseguir inovar, eu acho importante ter o pé no chão e saber o que você está fazendo. Você tem condição de inovar? Eu acho que tem muita gente que pega, tipo assim, um exemplo, a pessoa vai ouvir aqui e vai falar bem assim, nossa, no Gol o que mais vende é o lanche da semana. É o produto da semana, é o cara inovando o tempo inteiro. Sim, é o cara inovando o tempo inteiro. Mas eu faço ano que vem 20 anos de cozinha. E, cara, eu devoro tudo e eu consumo tudo que é de cozinha. E eu não consumo tudo Instagram e TikTok. Cara, eu leio e eu não tô falando que hoje em dia você aprender é muito mais fácil hoje. Pô, você tem um chat hoje que te ajuda até na criação.
Só que a questão não é essa. Eu acho que a inovação forçada é a mesma coisa da gente romantizar o empreendedorismo. Sim. Cara, vai ler, vai estudar para você entender o que você pode conseguir inovar naquilo dali. E não tem problema nenhum. Uma das maiores referências que a gente tem hoje no país de hamburgueria, que é referência para um monte de gente que possivelmente vai estar escutando, é o Pedro Valsas no pão com carne. Sim. E o cara faz literalmente pão com carne. Ele entendeu o tamanho do negócio dele, ele entendeu o lugar que ele estava e no início ele tinha 18 metros quadrados. E ele fazia pão, carne, queijo, alface, tomate. E é basicamente um monoproduto, então não precisa inovar. Sim. Inova quando você estiver se sentindo confortável em inovar. Inovação a todo custo não vale. Acho que a palavra também assusta um pouco. No meu ramo, por exemplo, quando a gente fala em inovar, sempre tem a ver com máquina, com automação, com tudo isso. E aí eu passo pro meu time de gerentes, cara, inovar pro Elide, pra Dalcol, é fazer o que a gente faz, porém mais rápido, menos custoso e melhor. Exatamente. Se um desses três tiver que ser rompido, Elide, eu consigo fazer mais rápido e mais custoso um pouquinho, mas melhor. Beleza, vamos ver quanto que é o mais custoso e tudo mais. Só que são coisas simples, eu não preciso colocar a máquina lá de... E eu acho que nisso daí a gente acaba fazendo comparações que precisam ser retiradas da nossa vida. Então, um exemplo, é muito fácil hoje que uma pessoa olhe e fale bem assim, pô, mas o Gol, o cara tá falando que ele inova, mas ele tem um sous vide, o cara tem um Ratno, obrigado. Ele tem um Robocoop X ou Y, ele tem a cozinha dele toda da Vulcan e é fácil inovar. Não. A inovação pode vir do processo específico que a pessoa vai estar fazendo ali para, de fato, ser menos custoso, para ser um pouco mais rápido, para trazer uma qualidade um pouco melhor. Ele pode inovar com coisas completamente diferentes. Então, essa parte é uma parte que aí depende de estudo. Sim. Então, conseguir esse pulo do gato, que é essa inovação que a gente está falando, é que traz dinheiro. Vou fazer um mexidão do que você falou. Cara, a inovação da Vulcan, do Ratno, não sei o que, você vai lá no banco, pega um empréstimo. Ponto. Essa inovação aí não é fácil, mas é o caminho mais curto. Agora, você pensar em como você vai organizar seu estoque, em como você vai tirar o seu estoque, como você vai colocar ou como você vai fazer qualquer coisa, isso sim gasta neurônio, isso sim gasta horas e gasta entendendo mais seu negócio do que olhando para fora, inclusive. Tem um pai de uma amiga que ele fala que é o tempo de bunda na cadeira. Isso. Para você estudar e para você entender. Eu acho que falta profundidade nos negócios para as pessoas chegarem. É muito difícil você falar sobre inovação sem a pessoa ter uma base. Eu acho que todo mundo que tem aquela base, isso pode ser em qualquer lugar. Se você tem uma base boa, uma base técnica que foi construída sem tanta pressa e tudo... Nível de consciência ali? Tudo vai dar certo. Você vai conseguir inovar. Agora, não adianta você tentar criar um hambúrguer com foie gras se você nunca comeu foie gras na vida. Okay. Não adianta. Mas porque eu vi que o fulaninho de tal pistache. Usa. Você já comeu ele in natura? Você sabe o gosto, você sabe de onde que veio, você sabe de alguma coisa daquele produto. Não, então é muito difícil essa inovação. Pasta depois de industrializada, né? Nunca viu, nunca bateu a pontinha do pistache na unha para saber que vai cortar. Então, assim, eu acho que inovar a todo custo é um grande problema. Show. Felipe, passando mais para a parte de gestão, cara, eu sou encantado com o seu estoque, então, inclusive, a gente até aprende lá e muitos dos produtos que a Dalcol trabalha hoje e vai trabalhar, porque a gente já está buscando parceiros no mercado, é baseado, inclusive, no seu estoque. Eu vejo que, não sei se isso é de propósito, muito provavelmente no seu estoque nada está embrulhado, entre aspas. Ninguém tem que abrir uma caixa para pegar 1 litro de barbecue, por exemplo. Ele sempre está enfileirado, etiquetado, né? E fácil para o cara pegar ali do almoxarifado ou o que seja. Como é que é essa rotina de compras e o que você busca num fornecedor? Hoje a gente não tem mais esse contato direto, mas você está lá presente no grupo, né, de compra ali. Mas como é que é a rotina de compra lá e o que vocês buscam num fornecedor? Então, a primeira coisa, hoje é dia 1º, né? Ontem a gente fecha o estoque no último dia na última segunda-feira do mês. Ontem, de fato, no dia certo. E tudo. Inventário, e eu tava todo mês. Então, a primeira coisa ontem foi o dia. Tira da caixa, para de mexer. Tem presunto aqui, tem presunto ali, vamos acertar. Laticínios todos juntos e tudo. Então, essa base do estoque é uma coisa que eu ainda acho que a gente derrapa muito, muito, muito. É o lugar onde tem a maior parte do meu dinheiro.
Então, vamos deixar claro, você deixa sua senha do banco em qualquer lugar? Não dá. Então, não dá para deixar estoque também aberto ali para todo mundo. A gente está fazendo uma mudança agora que eu ainda acho que todo mundo deve demandar do estoque, inclusive a compra. E cada setor, a cozinha de produção demanda do estoque, a cozinha da manhã demanda do estoque, a cozinha da noite demanda do estoque, a cozinha do delivery demanda do estoque. E aí o estoque repassa aquilo dali, tanto para compra quanto para a produção que precisa ser feito e tudo para poder resolver. A gente tem tentado fazer isso para a gente conseguir manter um estoque mais fresco e funcional, sabendo que manter estoque fresco é caro. Sim. E você precisa ter um controle bom ali para ver se não perde. Confiança também nos fornecedores, né? Show. Ainda em gestão, qual o erro que você identifica que o Felipe teve ao longo dessa caminhada e o que mais você aprendeu com esse erro? De compras ou de gestão? Cara, na gestão em geral. Pô, eu posso falar de... Pelo menos a gente pode ficar aqui umas 20 horas falando de erros, porque... Vai dar 2026, né? E a gente continua empreender errando. É feito disso, né? Mas o que mais te ensinou, assim? O primeiro de todos eles é até uma certa insegurança no que eu fazia. De montar... Eu joguei várias cozinhas fora. Cozinha estrutura? Várias. Porque não tem aquela hora que você fala bem assim, eu já dou um passo um pouquinho maior, eu vou construindo. Então, eu não cheguei na Vulcan de primeira. Eu comprei uma Croydon de 60, depois eu comprei uma Croydon de 1,20, depois da Croydon eu fui para uma Macon, depois eu fui para uma Macon usada, depois eu fui para uma Macon nova, depois eu fui para Vulcan. Escada. Então, eu acho isso um erro porque eu joguei muito dinheiro fora. Mas assim... Gestão em si, ser chefe de cozinha e comprar é um problema, porque eu sempre quero o melhor produto, então de vez em quando eu não controlo o CMV da forma que deveria ser controlado. De vez em quando lealdade demais a fornecedores e de vez em quando ser tão fiel àquilo dali que está acontecendo, que cometemos erros, já conversamos sobre isso, mas não em relação a Dalcol. A gente teve um problema com um fornecedor específico que a gente estava tão apaixonado por aquele produto, mas não pelo produto, pela ideia do produto. E cria uma frustração até um belo dia que tem uma carta aberta ao Go Burger no TikTok. E isso daí tem um impacto. E, cara, eu acho que o maior erro, e eu acho que eu vou errar pro resto da minha vida, é a forma de liderar pessoas e tudo. É igual, todo mundo perguntou, Felipe, você tá fechando a loja? E você viu que eu não falei da loja como um erro, tá? E eu não acho que foi, porque eu acho que foi um puta de um acerto. Mas todo mundo pergunta, você fechou a loja por conta das pessoas? Não, eu fechei a loja por vários motivos. As pessoas... Eu acho que o maior impacto é a forma com que eu estava lidando com as pessoas. E eu coloco isso para cima de mim. Não coloco no colo de ninguém. Sim. Então, a forma de lidar com pessoas, eu acho que a gente vai ter que aprender isso pro resto da vida. É até gancho para a próxima pergunta, né? Quem está ouvindo a gente de casa ou da própria hamburgueria... quer insights ali de como fazer melhor do que está fazendo. Óbvio, cada um na sua realidade, né, gente? Cada hamburgueria é como se fosse um reino. Você trata do jeito que você quiser, exatamente, mas você cada busca negócio é o seu. Como que o Go... Eu vejo que tem muitos colaboradores bem antigos do Go. Tipo, os caras parecem que tem raiz lá, né? E assim, eu chamo os meus de patrimônio. Isso é patrimônio da empresa, cara. Esquece. Dinossauros, popularmente conhecidos. Como que o Go está driblando essa escassez de mão de obra? Você consegue citar alguma coisa que o Go faz de diferente para atrair, reter e encantar essas pessoas? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa a gente bateu, em janeiro desse ano, a gente bateu 90 funcionários para 2 unidades, o que é bizarro, pensando numa hamburgueria. Sim. E eu vou falar isso com toda a tranquilidade do planeta, eu não consegui lidar com isso bem. De 90, por quê? Porque pela primeira vez eu tive que lidar com um turnover de funcionários. Eu perdi aquela coisa de estar perto de todo mundo. Então, a primeira coisa que eu volto a fazer e a corrigir isso daí que a gente está falando é estar mais próximo. Eu gosto como que eu construí essa base. Porque é difícil eu falar porque a galera tá lá tem 10 anos. Então, mas como que eu construo essa base? Eu não penso tanto na pessoa que vai falar melhor. Eu não penso tanto na pessoa que vai ter o melhor currículo.
eu penso no aperto de mão, eu penso em como aquela pessoa, em como essa pessoa vai ser para mim. Tem um cara que chama Danny Meyer, ele é dono no nosso universo, ele é dono do Shake Shack, mas ele também é dono do Eleven Madison Park, e ele tem um livro que aí vale a pena todos vocês anotarem, que chama Hospitalidade e Negócios. Esse livro eu acho que é uma bíblia para qualquer pessoa que vai ter uma empresa, e principalmente no ramo de alimentação. E ele fala que tudo tem que ser construído com 51% da parte pessoal para 49% da parte do currículo, da parte técnica. Por quê? Se a pessoa tem 49% de parte pessoal e 51% de currículo, eu não consigo ensinar 1%. Saquei. Agora, se eu tenho 70% da parte pessoal, eu consigo treinar aquela pessoa a ser o que ela quiser. Nossa. Então, a parte técnica, ela vai ser estruturada. Então, um exemplo. Eu consigo entender hoje de forma muito simples, e eu não estou falando que remuneração, eu pago muito acima do mercado. Eu não estou falando que remuneração não é importante. Remuneração é importantíssimo. E todo mundo tem que conseguir viver bem. Mas cozinheiro tem que ser ferrado pro resto da vida. Não tem não. Cozinheiro tem que construir coisa da mesma forma que qualquer outra pessoa precisa construir. Só que também conseguir entender que ou você apresenta a inovação, a técnica e toda essa base que a gente conversou, dessa construção, do que eu fiz para minha vida, eu consigo hoje entregar para eles. Sim. E a gente consegue ir treinando e tudo. E até um dos grandes motivos da gente tomar a decisão de voltar um pouquinho atrás para poder crescer. Então, ou a gente trata a galera bem, com respeito, para de pagar de doido com funcionário e tudo. Trata todo mundo, todo mundo bem, conseguindo motivar e, cara, pensando de uma forma diferente. A gente vive hoje com uma geração que se você cobra, você tá errado, e se você não cobrar, a pessoa não faz. Sim. A gente vai ter que tentar mostrar uma forma dela viver melhor. Então, muda a forma de falar até você chegar. Cara, e uma coisa, vai anotando. Vai anotando. Eu conversei com o Elídio dessa forma e deu errado. Quantas vezes a gente já não discutiu nossa relação por conta disso? Porque é a mesma forma, a gente não está falando de funcionários, a gente está falando de funcionário, de fornecedor, de prestador de serviço, de todo mundo. Então, como que você vai levar essas pessoas? Eu acho que levar na boa, na conversa, é sempre a melhor opção. Só pontuando aqui, então, é estar mais próximo da galera. Isso aí a gente consegue resolver com one-on-one ali, reuniões, perguntas específicas, né? Pagar acima do mercado hoje é quase uma obrigação. Se você espera que o cara vai fazer alguma coisa para você, então pague acima do que o mercado paga. Eu acho que é igual tabela FIP de carro, né? Não quer dizer que o valor do carro é aquele ali. Se o carro tiver todo arrebentado, você não vai pagar a tabela FIP. Ou se o carro tiver mais de 50 mil em opcional, você também não vai pagar a tabela FIP. Gente, é o básico, né? Vista a camisa da empresa e o cara tá pagando o salário da categoria e falando bem assim, nossa, porque ninguém tem cabeça de dono aqui. Não, cara, quem tem que ter cabeça de dono é o dono. E outra, viste a camisa da empresa, não tem nem camisa pro cara vestir, porque não tem uniforme, vem com a sua roupa. E, cara, ó, quanto que custaria isso de uma consultoria lá em São Paulo, hein? Opa. Esse livro aqui, Hospitalidade de Negócio, não conhecia, já vou botar pra comprar e botar pra ler. Falando um pouco mais do nosso relacionamento, eu acho que, assim, se a gente fosse aprofundar nesse assunto de escassez, a gente teria que ter aqui vários podcasts só para isso, né? Porque é a bola da vez, é a palavra da vez, é o assunto da vez. E ser empreendedor é isso, turma. É dormir no barulho, é mastigar vidro, é ter estômago para tomar porrada e continuar rindo pro cliente. E é se adaptar. O problema da vez agora é a escassez de mão de obra. E aí, você vai ficar reclamando? Vai ficar reclamando? Ah, tá vindo um carro lá, eu acho que ele vai me atropelar. Vixe, ele tá muito rápido. Rapaz, se eu não sair daqui, o cara fica falando. E não dá um passo para trás na calçada para repensar até o modus operandi da própria empresa e mudar alguma coisa. Você tem duas opções. A primeira coisa é, a pessoa funciona? Ah, ela não funciona. Então, você já treinou? Não treinei. Então, treina. Beleza. Treinei, não deu certo? Treina de novo. Não deu certo? Treina de novo. Na terceira vez, aí você pode falar para mim que deu errado e aí você só tem uma outra alternativa, que é demitir e contratar. Contrata de novo e tudo, e aí você vai fazer. Agora, antes disso, não tem como você ficar falando o tempo inteiro. Sim. Tem que ser treinado. Eu acho que é uma reclamação, assim, que já caiu no gosto falar que todos os problemas porque são... Porque é fácil, né? Bengala. Então, por que vamos lá, eu não sou a pessoa que eu tô pra fazer, nossa, pra todo mundo me amar. É bengala. Então, quando a gente fica falando,
E você consegue ver empreendedores que vão lidar com aquilo como um problema e lidar com outras pessoas que vão falar bem assim, cara, é natural, todo mundo tá tendo problema. A escassez é em qualquer ramo. Não é fingir que ele não existe, né? A gente não tá propondo isso também, mas é abrir o olho, ver que o trem existe e trabalhar para isso, pô. O que eu posso fazer para melhorar? Ponto. Isso. Falando um pouco mais do relacionamento Gol, da Alcool, você lembra como a gente se conheceu? Eu tinha ido lá muitas vezes. Então, esse cara aqui, ele foi algumas vezes atrás de mim. E não achava. Elídio sempre foi atrás, eu confundi o Elídio com uma outra pessoa. Um cara que tentou vender uma carne uma vez pra gente, eu achei muito ruim. E eu não sei porque eu pensava que ele era o da Alcool. Alguma referência que eu usava na época, né? Acabou que confundiu. E confundiu até que um dia esse cara, com toda a insistência do planeta, e isso daí eu acho que um dia você poderia falar um pouco mais sobre isso, porque você não abriu mão de jeito nenhum até conquistar aquilo dali. E, cara, e uma coisa engraçada, eu vou falar de um problema, e um problema que não tem nada a ver com o antigo fornecedor de carne, que era o Perim, e de fato, o Perim foi muito importante para a construção do Gol. E, cara, na época da pandemia, a galera perdeu poder de compra. E essa perda de poder de compra começou a acontecer uma coisa específica. Quem comia frango começou a comer ovo, quem comia boi começou a comer frango e assim por diante. Esse é um degrau. E aí, o que acontece com isso? A gente pegava a carne, então, na época, a gente fazia um blend de fralda, peito e acém. Só que o que começou a acontecer com a carne do Perim? Como a galera não ia tanto no mercado, a carne começou a criar uma coisa que, quando é controlado, é incrível, mas quando é descontrolado, gera uma característica importante no hambúrguer, que é a maturação. Carne no expositor do supermercado vai começar a maturar de uma forma... naturalmente. Irregular. E isso traz uma coisa que eu tenho um pouco de pânico do hambúrguer, que é uma acidez. Sim. E aí isso começou a afetar até um dia que a insistência do Elídio fez com que eu falasse bem assim, traz um monte de blend aí que eu vou testar. E a gente fez um bocado de teste às cegas, a gente colocou um monte de cartolina específica. Ele levou, na época, se eu não me engano, eram 4 blends diferentes. O blend que a gente usava, fralda pura, com costela e tudo, e a gente foi brincando. E, cara, na época, a gente colocou a carne do Perim também no meio dessa jogada, então eu não sabia. Era o mesmo tempo de cocção de todas elas, no mesmo lugar da chapa, estava marcado e tudo. E a gente foi testando até na hora que a gente chegou num consenso e olhou e falou bem assim, beleza, quem é esse fornecedor? Esse fornecedor aqui é da Alcool, o Elídio vai fazer isso, e aí a gente começa a todas as tratativas para eles começarem a fornecer a carne pra gente, e a gente faz isso até hoje. Sim. Você era muito distante, porque eu só ia lá à noite, né? Então eu ia pra comer e falava, cara, meu nome é tal, sou da empresa tal, falava com o seu gerente lá, eu esqueci o nome dele, o grandão. Souza. Moreno Souza, E eu falava, Souza, eu preciso falar com o Felipe, cara. E, rapaz, eu tô aqui pra apresentar um produto. Ele falou, bicho, Felipe tá agarrado aí na reunião, velho. Vai dar não. E eu demorava pra comer e Felipe nada da reunião. E aí eu voltava lá. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria o Golburg como cliente e a gente ia fazer tudo pra aquilo acontecesse. Como eu percebi que o nome Elídio não conseguia acessar o Felipe, eu comecei a aplicar o que eu já tinha lido em alguns livros. Cara, se você quer chegar num rei, você tem que chegar em volta do rei. E aí eu comecei a usar nomes de pessoas que conheciam o Felipe. Pô, cara, eu sou amigo de tal pessoa. E ele pediu pra eu vir cá, velho, falar com ele. E, enfim, usei vários nomes até que essa insistência um dia perfurou essa barreira e a gente conseguiu sentar na mesa para negociar. Dali para lá, Felipe é um cara mais acessível e que consegue te mostrar opções das coisas, né? Não sei se você vai lembrar, assim, eu cheguei com a opção engessada, né? Falei, cara, eu tenho esse. Né? Ele falou, não, mas e aí, vamos fazer um outro? Eu falei, não, como eu preciso do Golburg, quero o Golburg, vamos fazer o que você pede. E foi bem bacana, cara, assim, essa relação ensina muito a dar o call. E, pô, vamos falar uma coisa interessante em relação a isso, Elídio. Eu acho que para você também conseguir chegar, pô, nem sempre você vai conseguir o blend específico que você quer no início. Você tem que ter volume de compra. Você já tem que ter construído alguma coisa. Sim. Então, a pessoa que quer chegar e falar bem assim, nossa, mas eu quero um blend que vai ter cupim e tudo porque o alecrim dourado gosta. Não é assim chegar e tudo. Então, pra gente chegar naquilo dali, eu acho que tem que ter uma consciência da Dalcol e do Gol pra gente chegar a um consenso e tudo. O que eu te falei há uma semana e pouco atrás, a gente tá chegando num ponto porque eu quero ser o melhor hambúrguer do Brasil esse ano. Sim.
E para isso a gente precisa caminhar junto e até chegar em pontos da gente discutir. Quantas vezes a gente já conversou nessas últimas 2 semanas? Até o final do ano eu fico doido, tá, turno? Até o final Possivelmente do ano eu também. Ou se a gente já não tá e a gente só tá fingindo normalidade. Cara, um dos grandes diferenciais da nossa empresa é salvar o cara ali no momento mais dificultoso. E eu aprendi isso, não foi percebendo internamente. Foram os clientes que me falaram assim. Uma vez eu fui fazer uma apresentação para um grande empresário aqui do Espírito Santo, que tinha muitas hamburguerias, e ele já tinha experimentado trabalhar com a Dalcol há um tempo, e eu fui lá e falei, eu te dou tal prazo, eu te dou tal preço, eu te dou tal entrega, eu te dou um atendimento exclusivo, fazer um grupo comigo, dono da empresa, falei 7 coisas, 7 vantagens em relação ao concorrente que estava lá, e ele falou, rapaz, você não falou uma coisa que pra mim é a maior vantagem sua, porque o cara era de shopping, né? Eu falei, deixei escapar alguma coisa? Ele falou, sim. Na greve dos policiais, você não deixou a gente sem carne. E todos os outros fornecedores deixou de faltar alguma coisa. Aí eu falei, caraca, eu que me considero um cara bom de venda, né? Deixei de enxergar isso, né? Como empresa e como até no pitch de venda ali mesmo. Mas é isso, cara. Eu tenho até medo de fazer a próxima pergunta, porque a gente está entrando num campo agora de inovação. E toda vez que eu converso com o Felipe, ele me manda um Instagram de uma hamburgueria lá no Camboja, enfim, que faz um trem diferente e eu aprendo uma coisa nova. Na sua visão aí, eu quero uma visão, eu gostaria de uma visão até mais ampla do mercado de food service. O que vem de novidade por aí? Entre aspas, falando de produto, estrutura e consumo de mercado, qual seria o novo pistache? Vê se conseguiu pegar a referência? Vamos lá, eu não sei se uma moda, eu acho que eu posso falar um pouco mais do mercado do que vai ser a próxima tendência. Eu acho que agora a gente tem uma volta ao propósito da coisa. Eu acho que uma comida com propósito hoje ela vai fazer uma grande diferença, assim. Então... Não comer por comer. Eu acho que uma comida um pouco mais consciente... Vamos pensar. Hoje, uma das coisas que a gente mais pensa é em relação a essa geração Z. A geração Z bebe menos, come de uma forma muito mais consciente e tudo. Então, eu gosto da ideia e o que eu tenho visto, desde o ano passado, o cara foi naquela palestra do cara do Shake Shack e foi incrível e tudo. E ele falando exatamente o que a gente mais brinca, né? Essa comida com propósito, o estar perto do fornecedor, entender a origem do produto, conseguir trabalhar com produtos mais frescos que fazem bem tanto ao meio ambiente quanto a gente. Então, eu acho que isso não poderia nunca deixar de ser tendência. Pensar de uma forma mais moderna nisso é ainda melhor. No meu ramo se chama Farm to Table. Exatamente. Na verdade, a gente tava mais uma vez, uma conversa com a Isabel, a gente estava conversando sobre... Estava no Rio agora e eu fui num lugar chamado Sud, o Pássaro Verde, que é um restaurante poético e tudo. E, cara, tudo da Roberta Sudbrack, ela é uma referência, mais uma vez. Olha o nome do restaurante que eu tô falando, você vai jogar isso na minha... Pássaro Verde. Você vai jogar na minha cara pro resto da vida. Ele manda só esses trem pra nós. Mas a Roberta Sudbrack, ela foi chefe do Fernando Henrique quando ele era presidente, em 2 mandatos e tudo. Ela é cara, é uma coisa muito diferente. Ela traz uma coisa, cara, eu paguei 200 e poucos reais num frango com vegetais. Agora, o frango era um frango que foi criado de uma forma específica e tudo. Cara, mas faz diferença ou isso é só conversa para boi dormir? Não, faz diferença, faz diferença. Você vê a forma com que o animal foi morto, que ele foi alimentado, como que estava, qual vegetal que veio. Então, isso faz muita diferença. E a gente consegue fazer isso com hambúrguer. Cara, saber a origem da carne, ter uma carne fresca, e tudo. Beleza, eu consigo congelar. Cara, se for usar um produto congelado, usa um bom produto congelado. Agora, saiba um exemplo. A gente fica brincando. Será que a galera da hamburgueria conhece algum produtor direto? Será que eles já viram aonde é plantado o alface? Sabe de onde vem o queijo? Cara, sabe a quantidade de sal que vai ter naquilo dali? Será que todo mundo... Por quê? Essa questão de comer uma comida mais natural, de comer uma comida que não vai ter tanto conservante e tudo, a gente pensa numa coisa que é muito engraçado, né? Todo mundo pensa, e agora eu vou colocar uma questão do marketing do Gol. Eu poderia, vamos lá, Elídio, colocar uma costela, a gente traria um sabor muito melhor ao hambúrguer, não traria?
Só que quantas vezes eu vou trazer uma pessoa para minha loja se eu colocar a costela? Ela quer comer o melhor hambúrguer todo dia? Ela quer comer o melhor hambúrguer 2 vezes por semana? Eu quero que a pessoa vá 2 vezes por semana na minha loja. Então, quando a gente pensa numa comida um pouco mais natural, dando uma reduzida na parte da gordura, conseguindo trabalhar com isso daí, eu acho que isso é tendência de mercado. Então, todo mundo que se aproximar do fornecedor, que se aproximar do produtor, eu acho que ele vai conseguir ter um diferencial ali. Bacana. Então, eu enxergo isso como tendência. Isso junto com a inovação. Aí da parte tecnológica mesmo. Você tocou num assunto assim que também daria mais uns 30 podcasts, é esse encontro de gerações, né? Que geralmente as gerações eram mais bem definidas. Hoje a gente tem aí 3 gerações brigando pelo consumo ali, e a gente como empreendedor, igual um maluco, segue no tiroteio, igual aquele meme da senhorinha que fica procurando o maluco. Trazendo um pouco para o nosso ramo, assim, no supermercado, nas gôndolas, a gente tem que agradar o tio que prefere comprar uma alcatra completa e pagar um preço linear para ter picanha, alcatra e maminha. A gente tem a outra geração que prefere comprar só a peça da alcatra ou só a peça da picanha. E a gente tem uma geração que prefere comprar o bife da picanha, mas que tem uma outra geração também que também prefere comprar o bife da picanha, mas olha a embalagem em volta. Tá gastando muita embalagem. Então, eu tenho que voltar um passo atrás e comprar uma peça. Mas ele é contra desperdício, porque ele mora sozinho. O ESG é importante pra caramba. Você falou de uma coisa. A água em lata, como que a gente vai olhar? Qual que vai ser a sua embalagem do delivery? É Sim. Biodegradável, não é? Quanto que vale? Isso é caro. Então, barato, então agora, olhar essa... FSC lá não é barato. Olhar todas essas gerações e tentar chegar a um consenso em como agradar gregos e troianos é uma coisa complexa. Principalmente quando você tem 14 anos de mercado. Então, você já tem uma parte que é clássica, mas você tem que trazer uma inovação. A inovação, ela pode ser no Golzinho, pode ser um subproduto do Gol. É um produto que a gente vai usar um blend mais barato, porque a coisa mais importante é a crosta e tudo. Mas como que eu consigo agradar isso daí? A gente tem que ir flutuando e tentando entender qual que é a geração e qual que é o público que tá vendo. A Isabel tá ali, ela é responsável por definir quem é o público que a gente está atuando naquele momento. Sabendo que o público pode ser um na segunda, um na terça, outro na quarta, outro na quinta, e assim por diante. A gente tem que ir definindo para ser mais assertivo na criação. E, cara, metrifica. Cria dado, criou uma coisa, colocou um item no cardápio, testou alguma coisa, coloca no papel, né? Registra, porque senão você vai perder. E depois vira, mas é só um insight. Cara, insight é uma coisa, não dá pra gente cuidar de uma empresa que vai atender, que vai vender 15 mil hambúrgueres com insight, não, pelo amor de Deus. E esse movimento, turma, ele acontece também no cliente final para o cliente, para nós, tá? Não pense vocês que é só o empreendedor ali que tem que subir um pouco na cadeia e conhecer a cadeia mais a fundo. Hoje o nosso consumidor final ali, ele quer saber quem é o dono da hamburgueria, ele quer também olhar, ver se a vida pessoal do cara é condizente com as ideias que ele tem de uma pessoa normal, né? Então, existe isso em todas as camadas. Acredito que inovação está muito bem respondido. A gente passou por agora um fechamento de loja, né? Que você já explicou bem na internet, explicou bem aqui também. Tem alguma novidade vindo por aí na questão do Gol? Cara, eu vou falar isso com o maior orgulho do planeta, Elídio. Não tem. Mão? Ai, isso dá paz, né, na gente, né? Não tem. Isso dá paz. Você sabe, qual que é a inovação e o plano agora? É aquele que eu te falei. Eu quero voltar a ter muito orgulho do que eu estou servindo. Então, eu acho que essa é a parte mais importante. É tentar entender como que a gente vai entregar o melhor hambúrguer, o melhor almoço possível dentro daquilo dali. Se dedicar ao delivery e montar essa operação separada. E eu quero muito que o Golzinho volte até o final do ano. Sim. De loja presencial. Mas é isso que eu tento dizer para todo mundo. Eu acho que a gente tem muito isso. Porque eu tenho que crescer, porque eu tenho que fazer mais, porque eu tenho que inovar, porque... Você não tem nada. Minha mulher fala isso. Primeiramente, eu não tenho que nada, né? Não tem nada. Então, assim... Isso... Eu falo... E é muito bom. Eu acho que é terapia pra caramba pra gente poder falar... Não, eu não quero. Agora não é o ponto de inovação. No início do ano,
Isso, e fazendo um gancho com o que você me disse aqui, no início do ano da Dalcol, a gente também teve essa atitude, né? Porque a gente veio de um ano muito conturbado, trocamos de contabilidade, trocamos de sistema, abrimos uma nova unidade, que é o CD, e mudamos a gestão do negócio, porque são 2 unidades e tudo mais. E aí a gente tinha planos pós-inauguração, né? Para um crescimento mais acelerado e tudo mais. E eu sentei com a minha turma de gerentes e falei, turma, aquele plano de aceleração, acho que é melhor a gente deixar ele quietinho, porque a gente acabou de sair de uma acelerada muito forte, a gente acabou de sair de um ano assim que todo mundo estava apagando incêndio, então vamos melhorar o que a gente tem para fazer o contrário. Agora não tem obra na minha cabeça, eu não tenho ninguém correndo atrás de mim ou me pressionando. A gente vai ditar o nosso ritmo. Cara, isso trouxe uma paz para a turma aqui fora do comum. Eu acho que de vez em quando a gente vive muito mal o marasmo, né? Ou vamos deixar claro, cara, é uma empresa que a gente pode brincar com marketing, a gente pode fazer evento, a gente pode criar produto, a gente pode fazer milhares de coisas. Com a estrutura que tem hoje. Sim, e de uma forma muito mais saudável. Sim. Eu não... E mais uma vez, eu me arrependo zero de ter montado a loja em Vitória. Eu acho que foi uma coisa incrível, a gente curtiu, a gente fez coisas incríveis. Cara, eu nunca vou esquecer da feijoada na loja de Vitória, cara, de ver um carro chegando com o porta-mala aberto, com uma mesa, porque não tinha mesa e a fila de espera estava dando 3h38. Só que, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eu vou acertar na veia em todas as vezes. Eu sempre falo, a gente nunca perde. Ou a gente aprende ou a gente ganha. Isso. E assim, no final das contas, eu quero também conseguir viver. Porque, cara, além de ser um empreendedor, além do Gol, eu tenho todos os outros aspectos da minha vida. Sim. Pô, eu quero conviver mais com meu filho, eu quero estar presente com meu filho, com a minha esposa, com o meu cachorro. Cara, eu quero correr maratonas fora do país. Eu quero viver, eu quero ser feliz em relação a isso. Então, eu acho que isso... Todo mundo quer falar que a pessoa precisa inovar porque tem que construir. Não, não tem. Você tem que conseguir fazer... Ah, mas Felipe, você está falando isso porque a sua empresa já é grande, porque você já consegue viver. Sim, por isso. Por isso. Porque eu trabalhei muito para chegar aqui. Sim. Então, hoje eu posso falar. E, cara, vamos lá. As minhas referências, elas não têm grandes unidades não, tá? Eu tava ouvindo um podcast, inclusive, do Facundo Guerra, que é um cara completamente diferente. Mais uma referência que não é de hamburgueria. Vou anotando aqui. Facundo Guerra é do Santander, daquele Bar dos Arcos. E ele tava falando, cara... Puta, perdi. Calma, é assim mesmo. Depois dos 30 e tantos... Tô ficando velho. Vai descendo a ladeira, meu amigo. Esses dias eu esqueci como é que chamava a palavra-chave. Como é que é o trem que abre a porta? Eu esqueci mesmo. Então... É tag, não, é chave. Fala de novo a pergunta que eu vou lembrar. A gente tava conversando sobre a questão de expansão, né? E a gente falando sobre a loja de Vitória. Ah, lembrei. Valeu, já foi. O Facundo Guerra, ele tava conversando sobre uma questão de montar negócios exclusivos. Específicos ao ponto de você não conseguir replicar. A gente entrou muito nessa conversa lá no Gol, Elídio, sobre a questão do Gol ser irreplicável. Uhum. Eu não sei se ele é completamente irreplicável, mas ele tem uma boa proporção de ser. Sim. Por um único motivo. Eu não consigo criar 8 pratos daquela forma toda semana e fazer a criação funcionar. Então, assim, unidades, dependendo, o Gol, pode ser o Gol ali, tá tudo bem ele ser o Gol. E a gente pode abrir outras coisas. Eu quero abrir outros negócios. Isso é um fato. Bacana. Isso é um fato. Então, assim... Já tem algum plano? Tem. Quer contar pra gente? Possivelmente vem uma parte de salada, sucos e aquelas coisas das antigas, estilo carioca ali. Bibi sucos, Big Polis e coisas assim, vai rolar. Eu gosto da ideia. Que tem muito a ver também até com a nossa região, né? Eu amo a ideia de tomar um suco e comer tomar um açaí bom na tigela, sem tantos complementos e coisas assim. Tem um movimento vamos colocar, acontecendo, mas ele é bem tímido, inclusive. E dentro do meu negócio, a gente já tem uma tendência de mercado, né? A quantidade de salada que a gente vende é impressionante. Então, tem como inovar. E assim, eu quero abrir um negócio da mesma forma que eu abri o Gol. Pequeno, com calma, e pode ser com menos peso também.
Então, é isso, assim, os planos do futuro, viu? Dá até uma bugada quando a gente vê e fica falando bem assim, vai, vocês, cuidado pra não Dá um ficar piripaque tipo do eu. Chaves aí. Aproveitando esse gancho de passado ali, quer dizer, de futuro, vou trazer um pouco do passado e brincar com um pouco do futuro também. Se você estivesse começando hoje, Felipe, aí eu gostaria que você respondesse até olhando pra câmera, o que você faria diferente, porém, com a sua cabeça de hoje? Que é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo fala assim, nossa, se eu tivesse a minha cabeça naquela época, eu tinha tomado tal decisão. Os nossos ouvintes têm essa oportunidade. Tá um cara aqui com 14 anos de experiência, né? E que vai falar, olhando pra você, o que ele faria de diferente se ele tivesse começando o Gol hoje, pra ensinar pra gente. Eu teria estudado um pouco mais, eu não teria comprado a luva, e eu teria montado um negócio um pouco mais pé no chão referente a equipamento e tudo para que eu não precisasse renovar o tempo inteiro. Então, investimento inicial um pouco mais consciente. Saber como montar uma cozinha, entender sobre o cardápio e ponto. Sobre isso. Eu acho que esse era o ponto inicial. Valiosíssimo, valiosíssimo. Pegaram papel e caneta aí, turma. Vamos partir para a parte engraçada do podcast, que não poderia ter um toque, não poderia deixar de ter um toque de humor se tratando desse host aqui, que brinca com quase tudo na vida dele. Cara, me conta aí uma situação inusitada que já aconteceu no Gol. A mais inusitada. Sem citar nomes, por favor, senão o podcast morre antes de nascer com processo. Cara, vamos lá. Um abençoado um dia. Abençoado, adoro esse termo. Um abençoado pegou e trocou o limpa-chapa de embalagem. E foi engraçado, foi engraçado, beleza, a gente conseguiu passar por isso bem e tudo. Foram poucos experimentos. Mas uma coisa engraçada, o abençoado pegou e colocou no mesmo galão do limpa-chapa, colocou álcool. Uai! Ele foi limpar a chapa. Mas por que ele... Assim, tem um trem que não pode perguntar porque o porquê. Porque é um abençoado ali, e aí... Ele botou álcool no trem que vai... Foi no dia que o meu filho nasceu, então eu não tava na loja. Nossa, cara. E o abençoado foi. Você lembra do Mr. Catra? Sim. O Bola de Fogo? Bola de Fogo. Então, apareceu a Bola de Fogo no Gol, cara. Caraca. 28 de fevereiro de 2019. Opa. Deve ser a mulher ligando, gente, perdão. Mentira, é cliente. Depois já tem. Simplesmente virou uma bola de fogo dentro do Gol, cara. E a cozinha já era exposta já? Não, no Gol agora, Gol pô. agora? Os clientes lá dentro? Tinha um bombeiro dentro, velho. Nossa. Rapaz, bombeiro olhando, pegou, pulou pra dentro da cozinha, ajudou. Então, uma das melhores histórias é a bola de fogo do Gol. O cara resolveu fazer uma fogueira de junina. Assim, abençoado, né? Comercial, bacana. Abençoado. É igual aquele meme, né? Eu não vou onde meu filho não vai. Aí o cara taca fogo na hamburgueria dos outros. Pode isso? É engraçado agora, né? É engraçado agora. Ah, entendi. Não, mas ele já me contou, geralmente... ele já me contou rindo já. Na hora que aconteceu, ele já contou rindo. No máximo a sobrancelha dando aquela queimadinha, ficou sem cílios ali. Aquele cheirinho de porco queimado, né? De queimado. Muito bom. Ainda bem que tinha um bombeiro, Deus sabe todas as coisas, tudo mais. Ninguém saiu ferido, não, Não, né? nada, tudo Foi tudo só o bem. susto. Só o susto. E agora tá engraçado. Esse abençoado continua lá? Continua, pô, tem 10 anos de casa. Que bacana, hein, abençoado? Rapaz, você me passa a escala dele depois? Passo. Mas ele não tá atacando fogo em ninguém. Tá, não. Agora você já mudou ele de ramo, né? Ele não, deve estar proibido de encostar nos vasilhames lá do Gol. É o dono da chapa do Gol, bicho. Pode chegar perto dele. Mas sem história não existe, né, bicho? Não... Jamais. Sempre tem uma coisa assim. Cara, partindo ali já pra reta final do nosso podcast, eu vou fazer um bate-chapa com você aqui. Eu pergunto rápido e você responde pronto. Ser dono de hamburgueria em uma palavra. Ter estômago. Estômago. Se você não fosse dono de hamburgueria, o que você seria? Dono de restaurante. Eu tô esperando alguém falar que seria dono de pizzaria. Porque o cara, quando ele faz dinheiro na hamburgueria, a primeira coisa que ele faz é o quê? Abrir uma pizzaria. Loucura, né? Quando o cliente pede bem passado, qual a primeira palavra que vem na sua cabeça? Respeito. Sou eu que tenho que saber do ponto da carne que o cara quer? Cliente sempre tem razão? Não. Você já demitiu algum cliente? Já. Preconceito. Mais que justo. Alguns. Promoção para vender muito ou burger da semana com muita margem? Os dois.
Uma hamburgueria que te inspira, e pode ser mais de uma. Zedeli. Nossa, do caralho. Cara, tem uma muito boa. Clã. Clã? Clã. Rio de Janeiro. Com K ou com C? C-L-A-N. É puta hambúrguer, pão, carne e queijo, 220 gramas, Josper, puta hambúrguer. O Zedeli, pra mim, eu acho que não tem comparação, mas aqui no Brasil, eu acho que as referências hoje são essas daí. E eu gosto, e vocês estão vendo, o que eu gosto é bem clássico. Sim. Ponto. O Zedeli, ele me torna um cara hipócrita, pra te falar a verdade, sim, porque tem muita coisa que eu não como, que chega lá no Zedeli eu como. Cara, então, é muito difícil. Assim, você foi no Novo? Eu fui no restaurante? Não, fui do Itaim Não, ali. vai no Novo. Eles abriram um restaurante. Aonde que é onde era a primeira loja. Na verdade, era a loja da avó. Cara, ele o Júlio, eu acho que é disparado, velho. É disparado. Ele tá muito aquém, né? Eu acho. Eu acho que São Paulo você tem uma questão de produto um pouco melhor do que a gente tem aqui. Eu acho que chegam produtos melhores lá. Mas eu ainda acho que ele é um deus falando de hambúrguer. Eu sou muito contra... Contra não, né? Quando eu vou nesses lugares assim, caso pouco, alguns lugares que tem um souvenir ali, alguma coisa de lembrancinha, eu compro um boné, eu compro uma canequinha, né? Ele é o único... E eu não gosto muito de comprar coisas consumíveis. Por exemplo, o ketchup de goiaba de tal... Cara, lá eu compro a mostarda dele, eu compro os trem, tudo e trago pra casa. Ele é bizarro. Porque não tem base. Cara, ele fez um quibe de atum. Quibe de atum. Cru. Incrível, incrível. A alcachofra dele é boa, tudo é bom lá. Então, é o que eu te falei, eu sou hipócrita lá. Às vezes eu não como um trem, aí tem no cardápio e falo, não, eu vou pedir, deixa ele vir e eu vou tirar. E o clã eu acho que tem uma coisa engraçada. Eles abriram até agora uma questão de hamburgueria mesmo, mas eles são uma casa de carne. Cara, foram reconhecidos pelo Michelin e são famosos pelo hambúrguer, velho. Cara, fila de espera no domingo de 2 horas. Que loucura. Incrível, puta hambúrguer. Eu não vou muito no Rio de Janeiro, mas quando eu for, eu vou lá. Ingrediente indispensável nas suas criações? Manteiga. Manteiga. Azeite. E azeite. Tô errado, Isabel? Um erro que te ensinou muito? Posso não falar de um erro? Pode. Da próxima era um acerto. Mas eu acho que a doença foi... não é um erro. Pode ser um defeito. Momento. É um defeito genético, né? É um momento. Mas eu acho que foi o maior aprendizado da minha vida foi ali. Show. Um acerto que te ensinou muito? Meu filho. Quantos hambúrgueres você come por semana? 2. E agora fala a verdade. 2. Sério? Rapaz, você é controlado, hein? Tá, agora vamos à parte engraçada. Onde eu como hambúrguer. Eu como hambúrguer no McDonald's e eu como hambúrguer no Pipos. Ou no Claudinei. Claudinei. Tá? Eu gosto de podrão. Então, quem sabe aí, ele de um podrão do Gol? Rapaz, eu sou apaixonado no podrão também. Um beijo, pessoal do Peoples. Uma das hamburguerias mais tradicionais de Vila Velha. Pra quem não sabe, é uma das mais antigas, inclusive. Começou lá em Coqueiral, né? Perto do antigo Cara, na verdade, não. Eu não sei se era de lá. Eu acho que o Peoples sempre foi ali, pô. Tem perto uma da história, S. né, Luan? A gente foi lá esses dias gravar e ele começou lá. É mesmo? Da Cleide, eu conheço lá o... É bom gente demais, boa demais, é bom demais. O Claudinei também já tem aquela pegada mais prainha que melhorou pra caramba. E você senta ali, dali se você quiser ficar até um outro dia. Eu me amarro. Me amarro. Da mesma forma que eu gosto. Igual do Mequinho também? Ele foi o primeiro a ter motoboy, eu acho que ele falou com a gente. E aí uma parte maneira pra caramba do Pipos, velho. A forma com que eles se comunicam no WhatsApp. Desculpa, eu vou até ter que xingar porque não tem como. É do caralho, velho. Eles mandam só figurinha. Só figurinha? Pedido feito. Pedido saiu. Muito cara, bom. É muito bom. Muito bom. O Pipos é muito foda. Quando ele me contou que ele foi o primeiro cara a ter motoboy dentro de Vila Velha, eu falei, rapaz, né? Um negócio que pra gente hoje é a coisa mais simples do mundo. Pro cara foi uma quebra de paradigma. Demais, velho. Os caras entregam em 20 minutos. E é puta incrível. E gosta do Mequinho também. Eu me amarro. Vamos lá, memória gustativa. Pô, o quarteirão, eu acho que o cheiro do quarteirão, eu acho que ele já é diferente. Já é o Big Mac. Mamãe já lutava ali pra ter um Big Mac pelo menos de 2 em 2 meses na saída da missa e tal. Entendeu? É domingo mesmo, à noite. Então é isso aí. É isso. Fechamos. A última defina sua hamburgueria com uma palavra.
Pô, eu ia falar que era gol. Mas aí eu vou falar... Agora eu vou ser o hipócrita. O gol é amor. Então o gol não é revoltado, o gol não é aquilo. O gol é o meu sonho que se tornou realidade e que eu trabalho e que eu luto, porque o amor não é fácil e a gente tem que ficar ali tentando entender o que a gente vai fazer o tempo inteiro e tentar renovar esse amor todos os dias. Eu acho que é isso. Acho que é a base de todo empreendedor também, né? Eu não sei, porque eu não gosto tanto desse romantismo, mas ao mesmo tempo ali foi a construção do meu sonho, mas é porque o amor não é tão bonito assim. Então, se a pessoa já tiver isso na cabeça, eu acho que funciona, mas é o meu sonho, é o amor que eu criei por aquele negócio ali. E eu não consigo me ver sem ele. Massa. Muito bom quando os dois se misturam ali, né? Eu também tenho esse sentimento um pouco pela Dalcol. E eu falo, ontem a gente estava numa conversa também com o Luan em relação a isso, cara. Primeira coisa, você tem que... Não pode romantizar, mandar buquê de flor pro negócio. Você também não pode fazer isso. Mas tem que ter um amor genuíno pelo aquilo que você faz. Sim. Porque senão na primeira porrada, meu irmão, você vai trocar de amor. Mas entenda isso. O amor é difícil. E da mesma forma, para construir um relacionamento, é a mesma coisa com o negócio. A coisa mais fácil do mundo é o cara pegar uma mulher todo dia. A coisa mais fácil do mundo agora, ser casado, meu irmão, ali, junto, garrado, firme, que é o desafio de um homem de verdade. Eu acho que a constância é isso. E você ter que se reconquistar todos os dias para com o negócio e para você também. E você não deixar aquilo dali te sufocar e tudo. Então, eu acho que é o amor. Não virar ódio, né, também. Ô, turma, estamos partindo para o final. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque isso aqui foi realmente uma aula. Vou entregar o presente para o nosso convidado, mas antes disso, gostaria de pedir mais uma vez que, olhando para a câmera, desse um recado para o empreendedor capixaba, porque a nossa missão aqui no @cash é fortalecer o nosso ramo de mercado, o nosso setor, o food service. A Dalcol entende que se você estiver bem, a gente vai estar bem. Se você estiver lucrando, a gente vai estar lucrando. Se você estiver vendendo bem, a gente vai estar vendendo bem. Então esse é o grande intuito desse podcast, dar palco para quem sabe, para quem já chegou lá, para quem já fez, mas de uma forma que ele possa trazer isso para a gente também, para vocês, e vocês aplicarem aí. Dá o seu recado aí para esse empreendedor capixaba que tá doido para decolar assim como o Gol. Pé no chão, estuda mesmo, estuda o tempo inteiro, calcula o custo das coisas, faça o simples bem feito. Vamos lembrar do Dorival Júnior, é o arroz com feijão todo dia. Fazer aquilo dali, se você fizer bem feito, estudando e tudo, vai dar certo. Então, deixa para inovar quando você tiver condição de inovar. Seja constante. Negócio, você precisa ser constante. Se você abrir mão um dia... porque hoje está difícil, no outro dia vai estar pior, tá? Problema não se esconde, não. Problema volta e tudo. Então, seja constante, estude e pé no chão. Massa demais. Obrigado mais uma vez. Isso aqui é um sinal da nossa gratidão por você. Não é uma camisa autografada pelo Zico, mas é um atestado de qualidade com o nosso selo estadual, que é muito difícil também de conseguir, né, para os seus clientes lá, para você pendurar no seu escritório ou também na sua hamburgueria. E, cara, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse desafio e ter vindo aqui. Cuidado com a Titia, a Titia e o Títio. Vocês gostam da Titia, gente, ó? Então vamos lá. Eu tenho aí também? Boa. Eu tenho um aqui com a família, mas é pequenininho. O Driele falou que vai tatuar. Amor, tô te cobrando aqui o porco que você falou que ia tatuar, hein? Ela falou que vai tatuar um porco. Provar. Pô, mas pior, eu tenho a galinha. Cara, obrigado mais uma vez. Valeu. Muito obrigado pelo seu tempo. Até o próximo episódio, turma. Valeu, gente.